Alô pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui no Novo Ocidente. E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre um assunto polêmico, mas um pouco esclarecedor a respeito do movimento tradicionalista. Eu tinha trazido, acho que o último vídeo foi sobre as novas sagrações episcopais, a fraternidade sacerdotal São Pio X, né, o rebuliço que isso trouxe, mas no vídeo de hoje eu quero uma breve aula, né, sobre todos os movimentos tradicionalistas, todos os grupos praticamente que eu vou falar, né, do tradicionalismo surgido após o Concílio Vaticano II. Eu vou tratar primeiro do, do tradicionalismo. É porque o tradicionalismo sede vacantista e RR, né? Esse termo RR significa reconhecer e resistir. Você reconhece que existe uma autoridade, no caso o Papa e as autoridades romanas, mas você resiste aos erros, aos ensinamentos, etc, etc. Os documentos do concílio, a missa nova, enfim. O que você acha, o que os caras acham ali que são contrários, né, à doutrina católica e à tradição, eles resistem, eles não obedecem. Então vamos começar primeiramente com a primeira reação ao concílio. Durante o concílio já, que foi o padre Sanz e Arriaga, um padre mexicano, um padre cristeiro, lutou lá na Guerra Cristeira. Era jesuíta e vendo ali os problemas ali surgindo já no concílio, já tinha noção já dos modernistas, dos liberais, do pessoal infiltrado na igreja. Tentou alertar sobre isso, porém não foi ouvido. Escreveu alguns livros, né, algumas obras, notas, e por isso ele foi excomungado. Deixa eu só ver aqui rapidamente quando que isso aconteceu, essas excomunhões, esses livros, né, que ele escreveu, mais ou menos, só para ter uma base ali. Ele escreveu a nova igreja montiniana e a sede vacante. Isso gerou a excomunhão dada ali, acho que pelo cardeal Dario Miranda. Suspendeu ele também a Divines em dezembro de 71. Enfim, ele foi excomungado. Ele foi excomungado ali pelo bispo por conta desse livro, né? Depois isso mesmo. Ele escreveu aqui, ó: sede vacante. Paulo VI não é um papa legítimo. Isso aí gerou a excomunhão dele. Já ali final, tipo assim, surgiu a missa nova em 69, já no começo ali dos anos 70 já foi excomungado, já era sede vacantista, já desenvolveu, já começou ali nessa tese sede vacantista. Teve colaboração ali dos padres Moisés Carmona e qual que é o outro? Adolfo Zamora. Esses dois vieram a ser sagrados bispos por Dom Tuc, que era um bispo vietnamita, que não era um bispo, assim, até onde eu sei sobre ele. Ele não era um bispo tradicionalista, assim, como Dom Lefebvre sempre aparentou ser, né, pelo menos. Só que Dom Lefebvre também ele não era um bispo, um padre, né, um bispo, como posso dizer, tradicionalista no sentido que surgiu após o concílio mesmo. Ele era um bispo missionário, um padre missionário, fazer missão. E pegou esse nome, né, essa caracterização como tradicionalista durante o concílio e depois do concílio. Só virou tradicionalista, esse pessoal virou tradicionalista depois do concílio. E o Dom Tuc, ele tem uma particularidade porque ele teve a sua família inteira
assassinada pelos comunistas no Vietnã. Ele era irmão, acho, do presidente vietnamita. Aí os comunistas tomaram o poder, mataram a família dele. Chegou lá no concílio, ele achou que o comunismo ia ser condenado. Não foi, muito pelo contrário, na verdade. Teve um acordo lá para não condenar o comunismo, né, entre a igreja e a União Soviética. Ele... Bom, tem uma história, não sei se é verdade, que ele gritou lá na Praça São Pedro que a Sé estava vacante 3 vezes, se eu não me engano. Enfim, e se uniu aí a Dom Lefebvre e toda essa galera muito bem, muito amigo ali no começo, né? Sede vacantistas, os totalistas, os sede privacionistas, né? Que o sede privacionismo é a tese de Cassitiacum, foi criada por Dom Guerard de Laurier. E ele... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu tentar mostrar as fotos, né, dos elementos. Padre Sanz e Arriaga. Dom Tuque. Dom Guerard de Laurier. Dom Lefebvre. Dom Lefebvre. Bom, deixa eu pegar aqui, ó. Captura de tela. Deixa eu sem cortar aqui. Captura de tela. Faz pra dar um zoom aqui. Assim, ó. Não. Caraca, velho. Isso que eu quero, jovem. Pronto. Acho que assim tá bom. Ó, esse, ó. Padre Sanz e Arriaga. Esse aqui, ó. Padre Sanz e Arriaga. Esse aqui não é ele, não. Aí tem aqui, ó, a fotinha dele. Esse é o Padre Sanz e Arriaga. Jesuíta, cristeiro, tal. Esse aqui é o Dom Tuque. Ele sagrou sem mandato apostólico esses bispos mexicanos aqui, esses padres mexicanos, Dom Zamora e Dom Carmona. Aí sagrou também Dom Guerard de Laurier, que desenvolveu a tese de Cassitiacum, né? Que o Papa, ele é um Papa material, mas não é um Papa formal. Ele é Papa, mas ele não é Papa. Enfim, é um pouco complicado de explicar. Eles não rezam a missa Nacum, né? Porque é a explicação mais fácil, assim, da tese de Cassitiacum, para ficar bem, assim, bem simplificado para vocês entenderem, é que eles aceitam que o Papa ele foi eleito, ou seja, eles também aceitam os sacramentos novos e a jurisdição do Papa. O Papa ele tem jurisdição para nomear bispo, para dar aí os mandatos apostólicos, controle sobre as dioceses, etc, etc. Legislar ali, enfim. Nomear cardeais, né? Mas ele não é Papa formal ali, né? É vigário de Cristo. Ele é como se fosse o... Eles explicam, como eu disse, né? O jeito mais fácil para entender é como se ele fosse o presidente eleito. Ele é o presidente eleito. Ele foi formalmente eleito. Ele vai ser o presidente, mas ele vai tomar posse ainda. Tipo assim, que nem vai ter eleição esse ano. Aí, sei lá, o Bolsonaro ganhou. Só que o Bolsonaro só vai assumir mesmo 1º de janeiro. Entendeu? Só sair aqui do WhatsApp pra ninguém me ligar. Então ele só vai tomar posse 1º de janeiro. É como se fosse isso. É um pouco confuso. Entendeu? Porque ele vai tomar posse só em 1º de janeiro, mas ele já tem poder ali pra fazer as coisas. Enfim. E aí tem uma árvore também genealógica não, né? Episcopal, né?
Ele sagrou aí alguns bispos, que não vem ao caso também. Aí Dom Tuque sagrou também lá o pessoal de Palmar de Troia, né, que era tradicionalista também. Mas quando o Papa Paulo VI morreu, aquele Papa Clemente, alguma coisa, ele diz que o menino Jesus, Nossa Senhora, apareceu diretamente para ele, coroou ele Papa e ele virou Papa. A igreja católica romana, né, tinha caído na apostasia e a sede já não era, a sede de Roma não era mais em Roma, era em Palmar de Troia. E ele era o Papa verdadeiro da Igreja Católica Apostólica Palmariana. Assim, é uma seita. É uma seita. Ok. Então, tem esse pessoal aí, sede vacantista, sede privacionista. E eu citei um pouco do conclavismo, né? Que é o pessoal aí que vai fazendo conclave, elegendo Papa, ou se autoproclamando Papa. É igual o Papa Michael lá nos Estados Unidos. Chamou 11 pessoas, aí chamou criança para votar nele. Aí, obviamente, né, ele fala isso, como eles eram esses 3 eleitores, 3 ou 2 eram crianças, não puderam votar. 4 pessoas não vieram à votação, aí, sei lá, meu pai, minha mãe, meu irmão votaram em mim aqui e eu virei Papa. A gente precisou fazer isso aí, porque a igreja tinha abandonado a gente, apostasia, não sei o que, modernismo e tal. Enfim. Caramba. Então, começou assim, teve o Vaticano II, a Missa Nova, teve as reações ali do Padre Santos Arriaga, Padre Carmona, Padre Zamora. Aí tem essa linha sede vacantista, Dom Tuque, sede vacantista e tal. Só que quando teve o problema lá de Palmar de Troia, que o pessoal se auto-elegeu Papa, né, se autoproclamou Papa, ele parece que se arrependeu, né, e falou, não era essa a minha intenção. E voltou a estar em plena comunhão com Roma, pediu perdão lá e acho que suspenderam a excomunhão dele e ele morreu afastado disso tudo aí, até onde eu sei. Eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, alguém souber, né, de alguma informação que eu trouxe aqui que é imprecisa ou errada mesmo, pode corrigir aí nos comentários. Beleza, aí agora vamos seguir aqui a linha reconhecer e resistir, Dom Lefebvre. Dom Lefebvre criou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X em 1970 na Suíça. Regular, né, canonicamente falando, com aprovação do bispo local, aprovação de Roma, tudo direitinho. Em 1974 teve a declaração lá de 1974, né, que Dom Lefebvre fala, nós seguimos a Roma eterna, tradicional, católica, e nos recusamos a seguir a Roma neomodernista, neoprotestante, que depois do concílio passou aí a, enfim, deixou de ser católica. Basicamente, ele não vou saber falar precisamente igualzinho que ele falou, mas basicamente ele faz essa declaração, uma carta aí, ele também fala isso, tem um vídeo dele falando isso. A declaração é grande, mas no vídeo ela é resumida. Porque tinha um pessoal, visitadores apostólicos, né, de Roma, foram visitar lá e começaram a falar um monte de besteira. Dom Lefebvre reagiu e fez essa declaração. O Papa Paulo VI não gostou dessa declaração. Depois, 75, 76, ele suspendeu o Dom Lefebvre Divines, né? Ele não podia celebrar missa publicamente, nem ordenar padre, nada. Não podia fazer nada publicamente. Podia rezar missa privada, mas publicamente não podia fazer nada. Dom Lefebvre seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido. Continuou ordenando padre, confirmando, crismando, batizando, celebrando missa pública, pontifical, etc, etc. Tá, aí a gente dá um pulo para 1988. Aqui no Brasil tinha o Dom Castro Maia, que é outro, teve problema com o bispo local também, que deixa eu só tentar resumir a história de Dom Castro Maia. Dom Castro Maia era um bispo tradicional também. Em 1982 ele vira bispo emérito. Aí vem outro bispo que proíbe, um bispo moderno aí, Dom alguma coisa Navarro, se eu não me engano. Ele proíbe a missa tradicional, né,
persegue lá os padres que queriam rezar a missa tradicional e tudo mais. E esses padres se unem a Dom Castro Maia. A diocese de Campos ficou meio que dividida no meio. E esse povo vira tradicionalista também, enfim. Tá. E meio que o pessoal de Campos aqui segue ali trabalhando com o Mosteiro da Santa Cruz também, né? E Dom Lefebvre, e lá em Campos, e Rio de Janeiro, e vão vivendo aí a sua vida. Beleza. Agora vamos pular para isso, essa treta em Campos aconteceu em 82. Vamos pular para 88, que foi o ano das sagrações episcopais. Lá que levou Dom Lefebvre e Dom Antônio a serem excomungados, e os 4 bispos da Fraternidade de São Pio X. Teve as sagrações, eles foram excomungados. Aí, alguns padres saíram por medo dessa excomunhão, não queriam perder a comunhão com o Papa, né? Na época era João Paulo II. E foram lá pedir pro Papa, lá, olha só, a gente não quer ser excomungado, a gente quer ficar aí de boa. Aí criaram a Fraternidade de São Pedro, né? Tem esse nome justamente para mostrar a fidelidade ao sucessor de São Pedro. Em 1990 surge o Instituto Cristo Rei, que eram padres diocesanos que queriam celebrar a missa tradicional. E naquele contexto ali daquela treta toda com o mundo tradicionalista, João Paulo II aprovou. Aí criou lá o Instituto Cristo Rei. A Fraternidade de São Pedro tem sede na Alemanha, o Instituto Cristo Rei tem sede na Itália. Tipo assim, o seminário principal, né, a sede, a casa geral, sei lá. A sede principal desses dois institutos. E esses institutos, eles têm uma peculiaridade, eles têm a missa tradicional, eles podem celebrar e tudo mais. Eles não eu acho que eles também celebram a missa nova quando alguém pede, ou quando estão em Roma, enfim. Meio que como os padres da administração. Se o bispo precisar, celebra uma missa ali, uma missa nova aqui, colar, porque tá faltando um padre aqui, tipo, é uma ajuda mútua, vai. Esse pessoal não Fraternidade de São Pedro, Cristo Rei e a administração não rejeitam a missa nova administração, que era a antiga União Sacerdotal São João Maria Vianney, criada por Dom Antônio. No começo rejeitava a missa nova, depois passou a aceitar a missa nova e o concílio e tudo que, enfim, essas coisas aí. E tudo que veio após o concílio, com o concílio, os documentos do concílio, etc, etc. Esse pessoal segue ali a hermenêutica da continuidade, né, de Bento XVI. Interpretar o concílio à luz da tradição. Eu tô falando desse jeito assim um pouco meio sem saco, porque é um assunto muito maçante, é um assunto estressante, mas eu tô trazendo aqui para poder elucidar um pouco, né? Eu tô estudando isso há um tempo, já escrevi sobre isso, já tirei dúvida de muitas pessoas a respeito disso, e já escrevi sobre isso porque eu voltei a estudar esse assunto porque eu queria separar tradicionalismo, reconhecer e resistir, o pessoal tradicional regular, né, Cristo Rei, São Pedro, administração, IBP, e o pessoal sede vacantista, que também tem suas divisões, né, não é uma divisão. Onde que a gente estava? 88, 90, tá, em 91 Dom Lefebvre morre e Dom Antônio morre. Aí Dom Antônio morreu, a Fraternidade tinha bispo, a União Sacerdotal não tinha bispo aqui no Brasil. Dom Antônio morreu sem sagrar nenhum outro bispo. Então, o pessoal da Fraternidade Sacerdotal São Pio X veio ao Brasil e sagrou Dom Licínio Rangel em 1991. Sagrou ele bispo, a União Sacerdotal teve um bispo e ficou por 10 anos. E nos anos 2000, começo dos anos 2000, 2001, 2002, eles fizeram um acordo com Roma, pararam, né, de criticar o concílio, aceitaram a missa nova e tudo mais.
Eu já fiz uma aula sobre isso, na verdade. Mas depois eu tô explicando tudo de novo, porque eu vou concluir isso aqui. Beleza. É onde que a gente tá? A gente tá em 2005, ali, começo dos anos 2000, aí tem ali o surgimento do Instituto Bom Pastor, acho que 2005, 2006, ali sob Bento XVI, mas já tava em andamento, né? As conversações ali com o cardeal Royals, que era o presidente da Comissão Ecclesia Dei. Aí surgiu o Instituto Bom Pastor com as prerrogativas de crítica construtiva ao Concílio Vaticano II e rezar somente, exclusivamente a Missa Nova. É o único grupo, eu acho, regular dentro da igreja que reza só, Missa Nova não, que reza somente a missa tradicional. Somente a missa tradicional. O IBP reza somente a missa tradicional. De 1962, de João XXIII. Vamos lá. Todas essas divisões do mundo tradicionalista, eu vi um rapaz do YouTube falando, eu não vou citar o nome dele aqui, mas eu acompanho ele, gosto do trabalho dele. Ele fala uma coisa que é bem verdade. De cada 10 tretas do mundo tradicional, rupturas do mundo tradicional, uma é por questão teológica. 9 é por questão de dinheiro, poder ou escândalo. Eu quero explicar. Agora vamos explicar agora o sede vacantismo, né? Aí começou lá com o padre Santos Arriaga, Dom Tuque, e aí seguiu nisso aí, né? Nessa caminhada. Aí tem ali Padre Secada, os 9, né? Os 9 que saíram da fraternidade. Secada, Dolan, Sembo, enfim, mais uns outros padres aí. Aí o pessoal saiu, era sede vacantista, aí Dom Carmona sagra Dom Pivarunas sagra ali Dom Dolan, Dom Sembo, se eu não me engano, é nessa linhagem Tuque, de Dom Tuque. Aí eles têm tretas entre eles também, enfim. O sede vacantismo totalista, ele é o que mais faz sentido, tá? Só adiantando aqui a conversa. Porque o totalista, ele como eu disse, o sede privacionismo criado por Dom Gerard de Laurier, aceita tudo que o Papa faz, né? Os ritos, né? A missa nova, a sagração nova, a ordenação nova, a confirmação, né? Crisma, todos os ritos que foram alterados, eles aceitam. A única coisa que eles não fazem é rezar pelo Papa, e como eles não têm jurisdição também, eles não rezam, por exemplo, uma missa pontifical lá no trono, coisa que a Fraternidade São Pio X faz, coisa que a Resistência Católica faz. Faltou falar da Resistência. A Resistência Católica surgiu em 2012, após a aproximação ali da Fraternidade com Roma, né? Tava tendo conversações ali para um acordo. Só que aí Dom Wilson foi expulso por causa das entrevistas dele lá, né? Enfim, não vem ao caso falar aqui porque pode dar problema. Mas quem é do ramo, quem conhece, né, sabe o porquê que ele foi expulso. E quem não é, se pesquisar, vai descobrir. Só dá um Google e vai descobrir por que ele foi expulso. Dom Williamson, né? Por que ele foi expulso da Fraternidade São Pio X em 2012. E o pessoal já estava querendo sair. Algumas pessoas já estavam querendo sair, tanto por essa questão de acordo, quanto por outros motivos aí que, enfim, não parecem ser por motivos teológicos. Principalmente pelo rumo que tomou a fraternidade. Tá? Hoje, por quê? Em 2012, a resistência surgiu com esse pretexto, né? Não, a fraternidade está se aproximando de Roma. Estão querendo fazer acordo, vamos nos separar, vamos romper. Em 2026, anunciadas as novas sagrações episcopais pelo superior Pagliarini.
não teve acordo até agora. Provavelmente não vai ter. Vão sagrar, vão ser excomungados de novo. Bom, não sei, né? Se Dom Pelé não pipocar, ele não parece ser muito favorável. Bom, não sei, porque fala pra frente e pra trás, enfim. Então surgiu com esse pretexto, que a fraternidade estava se aproximando de Roma. Só que agora, em 2026, parece que não está se aproximando tanto. Foi lá, autoriza aqui a gente sagrar bispo. Não, então vamos sagrar do mesmo jeito. Uma ótima aproximação, bela aproximação de Roma, né? A fraternidade de São Pedro rompeu por um motivo assim bem. A fraternidade de São Pedro era um número muito pequeno de padres e seminaristas que saíram da fraternidade por meio de excomunhão e aceitaram tudo. Tudo. Uma coisa que vale ressaltar é o seguinte: a fraternidade de São Pio X, bom, tinha, né? Não sei quando que parou. Eu sei que hoje ainda eles fazem confirmações ou crisma sob condição, porque eles têm uma dúvida negativa quanto ao sacramento da crisma, porque eles alegam que como mudou a matéria, né? A matéria e a fórmula, eles têm uma dúvida negativa, então pode ser um sacramento inválido. Então, ter dúvida quanto a um sacramento é o mesmo que um sacramento não valer. Então eles fazem, não se pode ter dúvida em matéria de sacramento, né? É isso que eles falam. E aí eles fazem confirmações sobre condição. Isso eu tenho certeza. Agora sobre as ordenações e sagrações episcopais, isso não fazem, até onde eu sei. Mas parece que fazia no começo. No começo lá, tipo os anos 70, no começo dos anos 80, aí parece que depois parou. Isso é uma coisa que eu ouvi falar. Tenho certeza? Não. Mas eu acho um pouco estranho também você ser um grupo que não confia tanto, né, tem uma dúvida quanto ao sacramento da crisma, mas não tem dúvida quanto aos outros sacramentos, que também mudaram, tiveram mudanças significativas, tanto na... Bom, como a crisma tem essa alteração na matéria, né, que são os santos óleos, né? Nos outros sacramentos também usam santos óleos, então é um pouco estranho não ter dúvida quanto a um sacramento e não ter dúvida quanto a outro, até porque também mudou a fórmula, né, as palavras. Mas enfim, aí os totalistas, os sede-vacantistas totalistas vão provar por que o sacramento da sagrações e ordenações são inválidos, né? Enfim, aí é outro debate, outro episódio. Só para ressaltar, eu não sou sede vacantista, totalista, nem sede privacionista, nem nada. Não sou nada. Sou só um expositor do caso. Eu diria que eu sou um RR, sem grupo. Eu não pertenço a nenhum grupo. Mas tô nesse meio aí, entendeu? Conheço o pessoal e tal. Mas vamos lá, continuando. Qual parte que eu parei? Tô falando da fraternidade, né? Beleza. É estranho essa questão aí deles reconhecerem, terem dúvida quanto a um sacramento que foi alterado tanto na fórmula quanto na matéria, e não terem dúvidas em outros sacramentos que também alteraram sua fórmula e sua matéria. Mas beleza. Vida que segue. A resistência católica é diferente. A resistência católica, ela parece que mantém a posição ali de Dom Lefebvre do começo, né? De sagrar bispo, ordenar padre, tudo sob condição, confirmação sob condição, até o batismo é sob condição, né? Não tá de todo errado, né? A questão do batismo, porque se não, porque já existe caso, né, de batismo que não se usou
a fórmula trinitária. Não falou ali, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usou, por exemplo, nós te batizamos, ele te batiza, enfim. Tem que ser eu. Você tem que falar o nome da pessoa e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e jogar água. A vantagem do sacramento do batismo é que não precisa de um ministro ordenado, não precisa ser nenhum batizado, pode ser qualquer pessoa. Entendeu? Só precisa de água e fórmula. Tendo água e a fórmula, eu te batizo. Fala o nome da pessoa, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, tá batizado. Filho de Deus. Simples, né? Deus é misericordioso demais. O sacramento principal para a salvação da alma é o mais simples de todos e não precisa de ser ninguém especial. Não precisa ter ordem, não precisa nem ser católico. Até onde eu sei. Pode ser até um pagão. Não precisa ser um outro batizado. Pode ser uma pessoa não batizada e batizar. Não tenho certeza quanto a isso, mas o que eu ouvi falar é isso aí mesmo. Se eu tiver errado, comenta aí e explica pra gente. Então, tem essa incoerência aí na Fraternidade São Pio X. Né, essa questão aí dos sacramentos. Tem uma outra questão que sobre os sete vacantistas que saíram. É alegado que Dom Lefebvre obrigou eles a rezar o missal de 62, de João XXIII. Bom, obrigou os sete vacantistas, que não aceitam o Papa João XXIII, a rezar o missal de João XXIII. E também a aceitar as nulidades matrimoniais dos tribunais diocesanos. Coisas que eles também, os sete vacantistas, obviamente não aceitam. Os totalistas, né? Esses 9 aí, que eram sete vacantistas lá da fraternidade. E tudo indica que Dom Lefebvre sabia que o pessoal era sete vacantista e tolerava eles lá, porque todo mundo era todo mundo era amigo, né? Nessa época aí. O sete vacantismo era levado em consideração. Muito bom, muito mais do que hoje, né? Pelo menos, pelo que parece. E só que é uma coisa estranha. Isso no começo dos anos 80. É uma coisa estranha porque essa parte eu ouvi falar, tá? O argumento oficial do IBP é que eles foram expulsos por assistir a missa tradicional e queriam um acordo com Roma. Alguns padres, né, do IBP assistiram a missa tradicional em Roma, alegando que a missa tradicional não era celebrada no Vaticano desde a Reforma, então era um marco histórico e tal. E aí eles foram assistir e Dom Pelé expulsou eles. E um outro motivo que eu ouvi falar, tá? Não é provado, mas se alguém quiser comentar sobre, fica à vontade. Que eu ouvi falar é que o pessoal do IBP saiu, né, rompeu também por conta dessa questão dos matrimônios. Porque a Fraternidade São Pio X criou tribunais paralelos para julgar as nulidades matrimoniais dos tribunais diocesanos. Ou seja, no começo dos anos 80, Dom Lefebvre mandava o pessoal aceitar a nulidade matrimonial dos tribunais diocesanos. E no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a fraternidade tinha tribunais paralelos. O que para Montfort, né, eu vi o próprio Orlando Fedeli falando isso, que isso é cisma. Sagrar bispo, ordenar padre, sem autorização do Papa, não é cisma, mas ter ali o tribunal paralelo é cisma. Beleza. Então, das duas, ou realmente a fraternidade mudou e passou a ter tribunal paralelo, ou alguém está falando mentira nessa história e rompeu por algum outro motivo que não seja esse, que não é teológico, como eu disse lá, né? O pessoal rompe, não é por motivo teológico, é por outra coisa. Mas enfim, questão aí de dinheiro e poder e escândalo, né? Tem alguns escândalos aí, o padre aí é acusado de, enfim, de alguns crimes, ele pega e sai do grupo e se une a outro, cria o próprio e fica por isso mesmo. Aí o cara quer vir falar de salvar a alma do cara lá que cometeu um crime lá, enfim.
Seguindo. Meus amigos, é só treta. E aí tem essa questão sacramental também do IBP, porque a Fraternidade de São Pedro, tipo assim, aceita tudo. Isso faz sentido. Se a pessoa aceita a missa nova, os sacramentos novos, para eles não tem problema. Só que o IBP, a única coisa que eles não aceitam é a missa nova. O resto, aceita tudo. Apesar deles se lembrarem todos os sacramentos no rito antigo, né? Mas tem a questão, por exemplo, quem que celebra a confirmação e faz as ordenações dos padres do IBP? É Bispo Novo Zordo, que a fraternidade tinha a dúvida, mas pelo visto não tem mais. Então, estão em pé de igualdade ali. Mas é um pouco estranho isso, enfim. Já a resistência não, a resistência mantém ali, não tem que sagrar de novo e tal. E tem uma questão também que o IBP ele faz críticas construtivas, críticas a não sei o que, a missa nova e ao concílio e tal. Coisa que não pode fazer, porque o tradição de custódios aí não permite fazer crítica construtiva, nem nada disso. Tem que aceitar a legitimidade da missa nova e do concílio. E o tradição de custódio também fala que a única expressão da fé é a missa nova. É o tradição de custódio de Francisco. Bom, e aí, se você for ver nos sermões do IBP, praticamente não se fala de o modernismo, o Concílio Vaticano II, não sei o que. Tem um sermão que o padre superior lá ele fala do modernismo, sim. Fala que hoje em dia a gente vive uma crise, um modernismo e tal. Mas não fala assim explicitamente. Tem alguns sermões também do padre Laguerre, fundador do IBP, que aparentemente saiu também por questões financeiras, questões de dinheiro aí, sei lá. Isso aí é o que eu ouvi falar novamente. Não quero ficar aqui também levantando falso testemunho, nem acusando, nem nada do tipo. Mas é o que se fala. Tá? Tem coisa aí que é pública, tem coisa que não é, tem coisa que falaram. Se estiver errado, presente aqui. Enfim. Onde que eu parei? Questão do IBP, né? Então, eles... aí tem uma entrevista do padre Laguerre que ele critica o Vaticano II. Fala assim, bem mal mesmo. Critica, né, também... Não tem muito tempo não, acho que foi 2020, 2021, teve um vídeo que ele fez. Assim, não foi um sermão, foi um vídeo pro canal dele do YouTube, que ele critica o Vaticano II, a missa nova, né? Critica ali a administração também. Critica a fraternidade. Mas enfim. Mas então a gente... E tem o... Bom, onde que eu tava, né? Uma conclusão que agora eu quero concluir, porque já tá dando 40 minutos já. E eu tô às vezes me perdendo aqui no assunto. É muito mais coerente você ser eclesiadei, vamos falar assim, aceitando o que a igreja impõe, né? Tipo assim, o Papa manda lá, aceitar o concílio, a missa nova e tal, e não ficar nessa de crítica construtiva que nem se faz mais. E também tipo assim, esse apego à missa tradicional, porque a fraternidade ela não existe por causa da missa. O padre Pagliarani falou nas últimas semanas que a questão não é a missa. A questão não é a missa. A última coisa é a missa. Entendeu?
Então os padres, o IBP se preocupou só com a missa. E os paramentos bonitos, né? Que, assim, de liturgia é muito bonito, os paramentos, toda a cerimônia, é muito bem feito, né? A formação também, os sermões, não... Mas esse vídeo aqui, o intuito dele é mostrar as incongruências nos movimentos tradicionalistas. Eclésia Dei ou não, sede vacantista, totalista, sede privacionista, tanto faz. Entendeu? Aí vamos pegar os movimentos tradicionalistas irregulares, RR, Fraternidade e Resistência. Eles criticam aí Novo Zordo, falam dos abusos litúrgicos, não sei o que lá, mas eles mesmos cometem abusos litúrgicos, querendo ou não, podem falar o que quiser, mas enfim, quando o Dom Felé esteve aqui no Brasil, ele mesmo cometeu um abuso litúrgico, não é um abusozinho, tá? É um abuso um pouco grave, talvez, mas não é uma coisa qualquer. Tanto que de todos os bispos sede vacantistas que eu já vi, eu nunca vi um celebrar a missa pontifical no trono. Porque a missa pontifical no trono é uma missa que só pode ser celebrada pelo bispo diocesano, ou seja, ele tem jurisdição no lugar, ou pelos cardeais. Os cardeais têm autoridade para celebrar a missa pontifical no trono em qualquer lugar do mundo. Mas a fraternidade vai e celebra a missa pontifical no trono e tá tudo certo. Quanto à questão sacramental, a administração ela é um pouco, como posso dizer, melhor, um pouco mais coerente, porque o bispo da administração tem linhagem ali de Dom Antônio, quer dizer, de Dom Lefebvre. Dom Lefebvre sagrou Dom Tissier e os outros. Dom Tissier sagrou Dom Licínio, e Dom Licínio participou da sagração de Dom Rifan, né, ali contribuindo para a sagração dele, que os totalistas vão dizer que Dom Rifan só é bispo por causa disso. Mas enfim, aí é cada um. Mas tem, né, um pouco ali da linhagem de Lefebvre. E os padres da administração são todos da linhagem de Lefebvre e Dom Antônio. Então, e os padres de BP não, são todos da linhagem de qualquer bispo aí, Novo Zordo, cardeal Novo Zordo. Entendeu? Enfim, e agora para concluir essa celeuma, né, eu vou falar um pouco do totalismo, né? Por que o totalismo é o que mais faz sentido? O sede-vacantismo, o totalismo faz mais sentido que o sede-vacantismo, sede privacionista, ou outros tipos aí de sede alguma coisa, que existe um monte, uma porrada. Tem um pessoal que acha que a Sé acabou, não tem volta, acabou, é o fim dos tempos, entendeu? Falta só um empurrãozinho, não sei o que falta. Tem enfim, vamos lá. O pessoal da sede privacionista é muito parecido com RR, reconhecer e resistir. Por quê? Eles esperam a conversão. Tipo assim, o Papa tá eleito. Se ele se converter, pronto, ele vira Papa 100%. Ele é como se fosse um Papa 90%. Tá carregando, tá carregador. Quando chegar a 100%, ele é Papa. Ah, se ele morrer antes, então ele morreu antes de chegar a 100%. Pronto. E assim vai, uma hora. E o pessoal RR meio que, tipo assim, era uma das soluções totalistas, né? Que era uma hora o modernismo ia perder força, o pessoal ia se convertendo na tradição, e as paróquias modernas iam ficar vazias e as paróquias tradicionais iam ficar lotadas. Mas o totalismo tem outra solução, que é a solução de fazer um povo católico ter um poder leigo estatal católico, ir lá em Roma
pegar o pessoal modernista lá, e antipapa, cardeal, falso lá, todo mundo. Entre aspas lá, eu não acredito nisso. Antipapa entre aspas. Não é a minha posição, não é o que eu acredito. Eles vão lá, pega esse pessoal, prende lá e faz tipo o Concílio de Constância, né? Ó, resolve essa bagunça aí, assume aí, vê aí quem que é papa, quem que não é, quem que é bispo, quem que não é. Vão eleger um papa verdadeiro, né? Fazer lá um concílio geral imperfeito. Aí os bispos tradicionais vão se reunir, vão eleger lá um papa lá, né? Se eu não me engano, vão constatar lá que o papa oficial não é papa coisa nenhuma, é um antipapa. E aí eles vão resolver a situação, e aí vai vir um papa católico, vai colocar ordem na casa, enfim. Essa é a solução totalista. Por que ela faz mais sentido que o sede provacionismo? Porque o sede provacionismo é tipo um RR, só que ele não reconhece, ele não reza a missa unacum. É não unacum. Unacum é o termo que eles usam aí pra dizer em comunhão com, né? Tá lá no cânon da missa. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu missal. Eu tenho um missal cotidiano. Aí toda missa tradicional que você vai, você ligo, quem tá me ouvindo, o padre reza lá no cânon da missa, né? Ou para quem vai na missa nova, oração eucarística primeira, cânon, cadê? Ai. Aí o padre reza lá: vós, Pai clementíssimo, tal. Imprimes, coetibe, oferimos. Ecclesia tua sancta católica, quam patificare, custodere, adonare, ederegere, digneris, toto orbe derrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, no caso, o Papa atual é o Leão. Et antistete nostro, aí fala o nome do bispo diocesano, né, o bispo local. Et omnibus ortodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus. A tradução: nós vos oferecemos em primeiro lugar pela vossa Santa Igreja Católica, a qual vos dignais conceder a paz, proteger, conservar na unidade, governar através do mundo inteiro, e também pelo vosso servo, nosso Papa Leão, pelo nosso bispo e por todos os bispos ortodoxos, os quais incumbe a guarda da fé católica e apostólica. O pessoal fala que unacum é em união com. Só que aqui na tradução está dizendo o seguinte. Vou pegar do começo, tá? A vós, Pai clementíssimo, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, humildemente rogamos e pedimos, aceiteis e abençoeis estes dons, essas dádivas, estas santas oferendas ilibadas. Nós vos oferecemos, ou seja, oferecemos essas oblatas, né? O pão e o vinho. Em primeiro lugar, pela vossa Santa Igreja Católica, a qual vos dignais conceder a paz, proteger, conservar na unidade e governar através do mundo inteiro, e também pelo vosso servo. Conceder a paz, proteger e governar através do mundo inteiro, e também pelo vosso servo, o nosso Papa tal, pelo nosso bispo tal, e por todos os bispos ortodoxos, aos quais incumbe a guarda da fé católica e apostólica. Ah, tá. Da Santa Igreja que vos dignais conceder a paz, proteger, conservar na unidade e governar através do mundo inteiro, e também pelo vosso Papa, tal bispo, e por todos os bispos ortodoxos,
Basicamente diz aqui que Deus governa a igreja através do Papa e o bispo e tal, tal, tal. Enfim. Basicamente, o sede privacionismo não faz essa parte da missa, assim como os totalistas que não reconhecem o Papa como Papa, né? Já a RR, o pessoal RR reconhece o Papa, reza pelo Papa, e o pessoal Ecclesia Dei também reconhece o Papa, obviamente, e reza pelo Papa, etc, etc. Né? Então, um pouco que isso, é um pouco essa exposição. Eu vou deixar um vídeo com o qual eu me baseei para fazer este vídeo também, né? Um vídeo de 2 horas. E Blau. Não existe uma... por que acontece? Algumas pessoas me perguntaram, pô, qual grupo que é o certo? O Cristo Rei, é a Fraternidade São Pedro, a administração, o IBP, a fraternidade, a residência? Quem que tá certo nessa história? Meu amigo, não tem ninguém certo nessa história. Tá cada um por si. Teve uma briga ali por qualquer coisa, rompe, vai, cria o próprio grupo. É um divisionismo meio protestante mesmo, é isso mesmo. O que você recomenda para um leigo, para um fiel que não aceita mais a missa nova, que é só na missa tridentina? Vai na missa tridentina só e pronto, acabou. Ajuda ali a paróquia, a comunidade, se você conhece o padre ali. Ele é um bom padre, então ajuda. Ué. É isso que eu recomendo. Seja um cara. Eu quero ser RR. Tá bom, reconheça e resista. Mas seja sem grupo. Não tenha um grupo. Seja um católico normal. Vai na missa tradicional mais próxima da sua casa, se o padre for bom, né? Se for, não adianta a missa ser tradicional e o padre falar lá um monte de besteira. Também, aí fica difícil. Muito difícil. Não é, a Câmara rezava a missa tradicional, mas ele era comunista. Claramente, né? Então, quer ser RR? Melhor conselho que eu te dou, seja RR sem grupo, não fala nada também, não fica dando opinião, trocando ideia, conversando. Por exemplo, eu sou RR, mas eu vou aqui numa paróquia da Fraternidade São Pedro, do Cristo Rei, que o pessoal não é RR. Então, se você vai num lugar, você é RR, você vai num lugar que não é RR, pra que você vai ficar querendo debater, trocar ideia, convencer a pessoa a ser RR? Claro que você pode ter seus amigos ali e tudo mais, mas o debate ali não vai levar a nada. Eu debati com um amigo. Vou dar um exemplo aqui. 2 amigos. Um é RR, o outro não é RR. Eu expus o meu ponto de vista para esse amigo RR. Ele fica lá, não, mas você podia ir na paróquia tal, que é RR. E é melhor, não sei o que, só que é longe pra caramba. Mas a gente faz esforço de ir, não sei o que. Aí expliquei lá, não quero ir porque eu vou perder o dia, não sei o que. Enfim, não aceitou. Eu acho, né? E se aceitar, não aceitar, o problema é dele. A vida é minha. E o outro, foi o contrário, não é RR. Expliquei, desenhei, tal, porque isso, porque aquilo, pá. Também não concordou. Então, a dúvida ela é uma coisa que surge naturalmente. Ninguém tem dúvida incutida. Assim, você vai empurrar água lá abaixo a dúvida na pessoa, não. A dúvida vai vir da pessoa. Se a pessoa tiver dúvida, ela vai correr atrás de sanar essa dúvida. Aí você pode ajudar. Fora isso, meu amigo, vive sua vida. Eu sou sede vacantista totalista, tá lascado. Eu sou sede vacantista privacionista, tá lascado, não tem no Brasil. Tem alguns poucos padres sede vacantistas totalistas no Brasil. Entendeu? Poucos. Tem aí o Dom Rodrigo aí. Alguns e os padres dele lá, mas o pessoal que é totalista e não recomenda ir nele, não sei porquê tá aí. É porque também tem algumas incoerências, né? Tem um padre lá que é ligado ao Dom Rodrigo que aceita os sacramentos do rito novo. E tá lá com o Dom Rodrigo e não foi admoestado e também não
Não foi, né? Dom Rodrigo não chamou a atenção dele. Enfim, continua defendendo os sacramentos do rito novo. Tá aí no YouTube, tá público. Quem quiser saber, procura aí. Dom Rodrigo, ele é basicamente representante do totalismo no Brasil. Bom, tem totalista aí que não vai concordar com isso, mas enfim, é meio que isso. Eu só quis fazer essa exposição. Ou seja, o tradicionalismo começou lá atrás, todo mundo era unido, sede vacantista, sede privacionista, RR, todo mundo era amigo. Depois foi cada um pro seu canto, foi cedendo, cada um rompendo por motivos diferentes, que boa parte não é por motivo teológico ou enfim. Não, assim, realmente não faz sentido o cara, por exemplo, vamos pegar aí de novo o padre lá, ele foi ordenado nos anos 70, se eu não me engano, final dos anos 70. Ficou na fraternidade um tempão e lá tinha essa questão sacramental de ordenação sob condição, confirmação sob condição. Aí o cara vai e a gente foi expulso porque assistiu missa nova e tribunal eclesiástico, não sei o que, papapá. E a gente pegou, saiu e criou o nosso grupo. Não tem sentido. A conta não fecha. Desculpa, mas não fecha. O único que fecha aí é a administração e fraternidade de São Pedro. Que os caras não queria viver paralelamente. E aí aceitaram tudo. Aí é coerente. Isso é coerente. Entendeu? Aceita, missa nova, tudo. Isso é coerente. Agora o resto, nem a fraternidade de São Pio X tem coerência. Fala de abuso aí no Zodo e seria mesmo pontificar no trono. É um abuso, sim. Claro que é muito menos nocivo do que ficar batendo palma na missa lá, dando comunhão na mão. Que nem a missa nova faz. É muito menos nocivo. Mas também, já que é cobrado, amiguinho, né? Tem que fazer por onde. E os totalistas, até os sede vacantistas totalistas, não celebram a missa pontificar no trono, porque eles sabem que eles não têm jurisdição. São bispos que não têm jurisdição. Então, sem jurisdição, sem pontificar no trono. Apenas no faldistório. Né? Só que os totalistas aqui do Brasil, como diz o Rodrigo, teve esses problemas aí, questão de com os padres aí, questão de ter o padre lá que aceita o sacramento do rito novo, que a igreja não definiu isso ainda e tal. E tem padre que era da ICAB, né, a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Que mais? Que mais? Criticou o Frei Tiago por conta do conclavismo e agora está juntamente com o Frei Tiago novamente, né, que eles estão se movimentando para fazer um concílio geral lá em Roma, né? Porque tem que ser em Roma, concílio geral do totalismo, quem tem que ser em Roma. Já os conclavistas faz concílio aí, fica elegendo o Papa, igual o Papa Michael lá fez a eleição na casa dele e morreu lá. Aí depois ele tem o sucessor, né, Michael II, se eu não me engano. Ridículo, meu Deus do céu. Então, meu amigo leigo, fiel, o que eu recomendo pra você é vá à missa. Entendeu? Mais próximo da sua casa, missa tradicional, onde o padre for piedoso. Missa nova é um pouco complicado de defender. Mesmo que o padre seja bom, mesmo que seja, sei lá, o padre Paulo Ricardo, é um pouco complicado, mas se não tiver outro recurso, vai aí também. Entendeu? Fazer o que? Vai ficar sem sacramento? Os totalistas não aceitam, né, a missa nova. Para eles é inválido. O padre Paulo Ricardo não é padre, mas a gente não é totalista. Então é isso, tomem cuidado, tá? Não fica, o recado aqui pro leigo, não fica com esse, por que eu recomendo você ser um RR? Eu quero ser RR, beleza, mas não tenha grupo. Por quê? Você tendo grupo, primeiro você vai ter muita extensão de saco. Você pode acabar criando responsabilidade que vai te sugar, né, mentalmente, psicologicamente, fisicamente, vai te dar um cansaço. E terceiro também, que você não vai ter
você não vai ter aquele espírito sectário de meu grupo aqui é o perfeito, meu grupinho aqui é o certinho, a minha missa aqui é melhor, a missa aqui na minha capela é melhor do que a missa ali do Ecclesia Dei. Ou o contrário, né? A missa aqui Ecclesia Dei é melhor que o do cara ali que é excomungado. Entendeu? Vai no que for mais fácil. Vai na missa, quero na missa tradicional, vai na mais próxima da sua casa. Entendeu? O sacramento é válido. Entendeu? Enfim. Eu quero ser Ecclesia Dei, beleza? Vai na Ecclesia Dei mais próximo da sua casa. Tem mais próximo aqui é RR. Aí é contigo. Não posso citar nada não. Entendeu? Aí eu tinha levantado aquela questão lá assim. Mas eu quero ser seminarista. Vamos pôr, né? Como se fosse alguém perguntando. Eu quero ser padre, quero ser seminarista. O que você recomenda? Meu amigo, eu recomendo você ir pra Cartucha. Vai pra Cartucha. Que é. Vai ficar em paz lá. Não vai ter problema. Que aqui fora. Esse pé de guerra aí. Aquele vídeo do padre Zé Eduardo é bom em alguns pontos, né? Em alguns pontos. Ele explica um pouco essa questão do divisionismo, né? Os grupos que foram surgindo ali. Com as rupturas que tiveram na fraternidade. Mas o que eu. Só pra concluir também, né? Teve esse recado aí pros leigos. E o que eu queria falar também é isso. Essas rupturas que acontecem no mundo tradicional. Quase nunca. Na verdade, todas as rupturas que aconteceram até agora, né? Quase nunca foram por questões teológicas. O cara vai dar uma desculpa lá teológica, mas por detrás foi outra coisa. Entendeu? Então é isso. Fiquem com Deus aí, salve Maria. Faltou falar uma parte aqui de incongruência da fraternidade, de grupos aí tradicionalistas e tudo mais. Alegam que a missa nova ela foi feita por Bugnini. E esse Bugnini, ele era maçom e ele queria remover toda a pedra de tropeço dos protestantes e tudo mais. Enfim, ele queria fazer uma bagunça lá na missa. Mas a missa, a Semana Santa, que é rezada pelos grupos tradicionais, é a Semana Santa reformada de Bugnini, que eu não vi ainda, mas há provas, né? O pouco que eu vi por cima, parece que há provas de que nem o Papa Pio XII rezou a missa, a Semana Santa reformada. Então, é uma incongruência. Se você não aceita a missa nova porque foi feita por Bugnini, mas reza a Semana Santa feita por Bugnini. É um pouco confuso. Eu não sei por que isso, mas é a realidade. Mas enfim, só isso. Obrigado a todos. Com Deus, salve Maria.